Continuando o assunto, a gente pode pegar todos esses dados, todos os dados que nós fizemos a partir da tabela e construir gráficos. Seriam gráficos, ó. Normalmente na estatística são utilizados gráficos de pizza, gráficos de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha. E esses gráficos vão dar uma ideia para a gente do que está acontecendo melhor em cada situação. A gente pode analisar os gráficos e chegar a uma conclusão. Então vamos lá. Representação gráfica. Primeiro seria o gráfico de segmentos. Ó, os gráficos de segmentos são utilizados principalmente para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante certo período. A tabela abaixo mostra a venda de livros de uma livraria no segundo semestre de determinado ano. Então, em julho, foram vendidos 350 livros, em agosto, 300 livros, em setembro, 400 livros, em outubro, 400 livros, em novembro, 450 livros, em dezembro, 500 livros. Então, eu posso pegar esses valores e fazer um gráfico de segmento, que é dessa forma aqui, ó. Eu coloco duas linhas, uma na horizontal e uma na vertical, tá certo? A horizontal eu vou intitular os meses que nós estamos trabalhando, que é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nesse eixo aqui, né, nessa linha vertical, eu vou colocar um número de livros vendidos. Então aqui, ó, em julho, vamos botar o número de livros vendidos de 100 em 100. Poderia botar de 50 em 50, de 20 em 20, ou se não de 1 em 1. Só que, para comodidade e para melhorar a visualização dessa tabela, eu preferi colocar de 100 em 100 e colocar um tracinho aqui, ó, que representa o 50. Então, 50, 100, 150, 200, 250. Todas as tabelas vão ser assim? Não, nem todas. Tudo vai depender do que a gente está trabalhando, tá certo? Muitas vezes vai ser necessário enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser necessário. Outras vezes de 2 em 2, de 3, de 5 em 5, de 10 em 10. Tudo vai depender dos dados que nós temos. Então vamos lá. No mês de julho, né, foram vendidos quantos livros? Vamos voltar lá para ver. No mês de julho foram vendidos 350 livros. Então vem aqui, ó, julho, bota um pontinho na altura do 350. Esse pontinho aqui. Em agosto, vou ter outro pontinho aqui na altura do 300. O próximo, que é setembro, vou ter um pontinho na altura do 400. Setembro, na altura do 400. E assim por diante. Eu boto o pontinho na altura correspondente do número de livros vendidos de cada mês, certo? E depois eu traço uma reta ligando cada ponto, ó. Daqui para cá, depois daqui para cá. Isso mostra para a gente como foi o crescimento ou a queda de vendas nos meses que nós estamos estudando, que é julho, agosto até dezembro, tá certo? Então aqui, ó, de julho para agosto, houve uma queda. Então, através desse gráfico eu consigo analisar que houve uma queda. Aqui já houve um aumento das vendas. Aqui permaneceu o mesmo, ó. Setembro foram 400, outubro foram 400, e de outubro até dezembro só houve um aumento da venda. Então, o gráfico de segmentos serve para isso. Gráfico de segmento ou gráfico de linha, certo? O próximo gráfico é o gráfico de barras, certo? Com base no desempenho em química, que é uma matéria do ensino médio, demonstrada pelos alunos de uma classe, o professor elaborou a seguinte tabela. Então, já foi feita a tabela. O professor já tem os dados, que são as notas dos alunos, certo? O desempenho. Ótimo, bom, regular e insuficiente.
E aí ele separou, né, as notas. Insuficiente foram 6 alunos. Regular foram 10. Bom foram 14. Ótimo foram 10. Totalizando 40 alunos entrevistados, certo? Nessa pesquisa que o professor fez. E aí ele fez aqui a frequência relativa de cada um dos valores. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Numa linha horizontal, vai ser o desempenho da matéria. Insuficiente, regular, bom ou ótimo. E nessa linha aqui, na vertical, vai ser as seguintes porcentagens, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aqui tem as marcações de 5 em 5, mas os números vão de 10 em 10, certo? Por que isso? Diminui a poluição visual, certo? Se eu colocar aqui de 10 em 10, eu diminuo a quantidade de números que eu tenho aqui. Então fica melhor de perceber, certo? Vai ficar menos poluída a nossa tabela. Então aqui eu venho, insuficiente, 15%. Então é só bater aqui. Aí eu posso botar o valor aqui em cima, 15%, se eu quiser, ou posso deixar 100, porque a altura já está indicando para a gente qual é a porcentagem. Regular foram 25%. 25%. Já tenho aqui o 25%, mas eu poderia olhar aqui para o lado, ó, e ter aqui a marcação entre o 20 e o 30, 25%, e assim por diante, né? Esse gráfico também é bom para a gente perceber, né? O crescimento ou a queda, ou se não, para separar, né? Melhor, quantas existem mais pessoas em que faixa, e assim por diante. Por esse gráfico eu consigo perceber melhor. Então, pessoal, para deixar claro, vamos resolver duas atividades sobre esses gráficos que nós discutimos, que foi o gráfico de linha e o gráfico de coluna. Então vamos lá. Com base no gráfico apresentado, responda as seguintes questões. Tem um gráfico aí de desenvolvimento do IDH brasileiro, desenvolvimento estagnado. Está dizendo que o desenvolvimento foi lento, muito lento, do IDH brasileiro. E a fonte foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, certo? Então, tá aí o nosso gráfico de coluna. Né? Nosso gráfico de coluna de novo. E aí nós temos a nossa primeira pergunta. Qual o tipo de gráfico que foi utilizado para representar o IDH dos brasileiros? Então, já comentei, né? Foi o gráfico de coluna, ou gráfico de barras, certo? O IDH dos brasileiros cresceu ou diminuiu nesse período analisado, né? O período analisado foi de 1980 a 2011. E de 1980 a 2011, o IDH só cresceu, certo? Não cresceu muito, mas cresceu. Então, nos anos de 1980 a 2011, o IDH cresceu. Letra C. Em qual ano o Brasil apresentou o maior e o menor IDH, respectivamente? Então, o maior IDH foi em 2011, 0,728, e o menor foi em 1980, né? 0,522, né? O maior em 2011 e o menor em 1980. E a última pergunta: qual a diferença entre o IDH de 1980 e o IDH de 2011? A diferença é para a gente subtrair, né? Então, vamos lá. 2011 foi 0,728 e 1980, 0,522. Subtraindo, nós temos 0,206, certo? Questão simples, só para a gente poder discutir um pouco sobre o gráfico de coluna ou gráfico de barra, certo? Nosso segundo exercício, ó, é sobre um gráfico de segmento, um gráfico de linha, né?
O gráfico abaixo indica uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a taxa mensal, em porcentagem, do desemprego no Brasil. Considerando o gráfico, responda. Então, aí nós temos o gráfico, e esse gráfico começa em março de 2012 e se encerra em fevereiro de 2013. E ele fala sobre a taxa de desemprego mensal em porcentagem, certo? Então, vou botar o gráfico aqui do lado para a gente poder discutir. Letra A. Qual tipo de gráfico foi utilizado para representar a taxa de desemprego mensal, né? Gráfico de segmentos ou um gráfico de linha, mesma coisa, tá certo? B. Em qual mês houve a maior e a menor taxa de desemprego? A maior taxa de desemprego está aqui, ó, no pico, no ponto mais alto, que foi no mês de março de 2012, certo? Então a maior foi em março de 2012. E a menor está aqui, ó, em dezembro de 2012. Então a menor foi em dezembro de 2012. Letra C. Entre quais meses houve o maior crescimento? Então vamos lá. De março para abril não houve crescimento. De abril para maio também não houve crescimento. De maio para junho houve um crescimento de 0,1. De junho para julho não cresceu. De junho para julho não cresceu. Agosto para setembro houve um aumento aqui, ó, de 1%. Setembro para outubro não cresceu. Outubro para novembro não cresceu. Novembro para dezembro não cresceu. Dezembro para janeiro cresceu 0,5%. E de janeiro para fevereiro de 2013 também houve um aumento, um crescimento de 0,2%. Então, entre quais meses houve o maior crescimento? Foi entre os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, certo? Entre dezembro e janeiro houve um aumento de 0,5%. Letra D. Entre quais meses houve a maior queda na taxa, certo? A maior queda na taxa foi de junho para julho. Ó, junho estava em 5,9 e julho estava em 5,4. Então, subtraindo 5,9 de 5,4, nós obtemos que diminuiu 0,5%. Então, questões simples, questões só para a gente poder discutir um pouquinho para que serve esse gráfico de linha e para que serve o gráfico de coluna, certo? Até a próxima, pessoal!